Então, assim, por que eu digo isso? Porque alguém pode dizer, eu não nasci com o dom de liderança. Não, Deus já dotou todos. E ali não era só o homem, era o homem e a mulher. Os dois são dotados de liderança. Agora, se vão desenvolver a liderança, se vão ser treinados a isso, é outra questão, né? Mas eu fico olhando que tem muita gente que diz isso, né? Eu não tenho dom. Eu contei aqui, vou recontar. Esse tempo atrás, teve uma experiência muito interessante, e contei essa experiência em vários locais. Uma experiência de uma célula. Era aniversário de uma irmã da célula. E aí eles resolveram na célula comemorar o aniversário dessa irmã. Então eles pegaram um bolo, esconderam o bolo dentro da casa do anfitrião e fizeram toda a célula. No final, uma irmã ia lá pegar o bolo, ia chegar na área e eles iam então dar uma surpresa e cantar os parabéns. Só que, quando a irmã entrou lá dentro e pegou o bolo, que ela foi passar da sala para a garagem, onde estavam todos reunidos, ela tropeçou. Ela tropeçou e caiu, só que ela caiu com a cara no bolo. Então foi uma cena assim, ela levantou ali tão chateada, correu para o banheiro, se trancou lá e virou aquela tragédia. O que era para ser. Culpada de tudo. Aí o que acontece? Um irmão na célula falou, não, faz o seguinte, eu vou lhe comprar outro bolo. Ele correu e foi comprar um bolo. Uma das irmãs correu, pegou um rodo e começou a limpar. Entende? Uma outra irmã foi lá e bateu no banheiro e tentou consolar a irmã, tirou a irmã, lavou o rosto dela. Com 20 minutos depois, eles estavam com um novo bolo, a irmã já tinha se recuperado. Uau. E eles comemoraram. Então, cada um fluiu. Aí o que acontece? Quem tem dom de consolo, foi lá e consolou. Certo. Quem tem dom de contribuir, foi lá e comprou o bolo. Quem tem dom de servir, pegou um rodo e serviu. Todos fluíram nos dons. O que eu estou colocando aqui para você, pastor Francisco, é o seguinte, que alguém pode dizer o seguinte, não, eu não tenho dom para liderar. Então, me parece que há uma grande diferença entre dom e liderança. Entende? É isso que eu queria ouvir de você. Existe uma diferença. Então, assim, muita gente pode confundir dons que todos nós temos. A Bíblia diz que, no mínimo, cada um recebeu um dom, certo, na parábola dos talentos. Certo. Mas a liderança não é para todos? Sim. Então, eu acredito no que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5, né, e 6 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Então ele começa dizendo que ele nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vírgula, está continuando. Sim. Então ele diz que ele nos libertou dos pecados, ele comprou pelo teu sangue. E o que ele diz logo na sequência? E nos constituiu reino e sacerdote. Então eu acredito na palavra. Então todos nós, todo aquele que o Senhor perdoou, ele foi chamado. Entende? Agora eu vou chegar na questão dos dons. O que a pessoa precisa entender, e foi muito esse exemplo que você colocou assim, foi realmente poderoso, até vou anotar aqui depois. O que a pessoa precisa entender é que quando Deus salvou ela, Deus constituiu ela para ser um líder na casa de Deus. Constituiu ela para liderar. Existe esse DNA dentro dela, entende? E ela vai perceber isso. Por que nós temos os cursos na nossa igreja? Não é para falar para a pessoa, você tem isso, você não tem. É para ajudar ela a perceber o que ela já tem. E desenvolver o que ela já tem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma irmã em Goiânia, porque eu pastoreei e me converti e fiquei 29 anos em Goiânia. Desculpa, 39. Eu nasci em Goiânia, mas eu converti na Videira, fiquei 21 anos em Goiânia. Tinha uma irmã, inclusive lá no Parque Ateneu, que eu já vou logo para o final da história. Até supervisores regionais, passaram por essa cela. Essa irmã, ela foi uma das nossas anfitriãs, e ela dizia o seguinte, para todo líder que liderava na casa dela, eu não falo. O dia que você me colocar para falar, dar um testemunho, pregar, eu saio da cela.
E como o pessoal entendeu que a célula na casa dela, ficava difícil. Então, assim, é você que vai sair. E aí, ela falou, mas a célula, a minha casa, você pode deixar que eu resolvo. E outra coisa, os visitantes que visitaram a nossa célula, você pode ficar tranquilo que eu vou atrás deles. Então, toda quarta-feira, ela lavava com veja as cadeiras. Toda quarta-feira ela arrumava. Não precisava, alguém falou, não, mas uma semana assim, joga uma água apenas. Não, ela lavava, fazia aquilo. E aí, o que ela falou? Como ela é alguém que aposentou, ganhava bem, ela falou, olha, eu já trabalhei muito para o mundo, agora eu vou trabalhar para Deus. Essa era uma colocação dela. Então, quarta-feira, ela tinha netinho, mas ela pedia para o filho, não leva os netos para lá quarta-feira. Quarta-feira é dia de servir na igreja. Eu sou uma líder, ela falava isso. Aí, não permitia que ninguém levasse lanche para a célula. Ninguém. Olha. Ela que fazia comida. Você sabe quantas vezes essa célula já multiplicou na casa dela? 27 vezes. Que é isso? Então, você vê, ela... Porque nós pensamos que somente aqueles que estão falando é que estão liderando. Mas ela era uma grande líder. Ela liderava o ambiente da célula. Sim. Então, ela desligava a televisão, ela aprendeu isso no CTL. Ela... colocava louvor na casa, orava por causa da cadeira. Ela falava isso, que ela colocava a mão na cadeira e dizia, quem sentar aqui, né, quem sentar aqui vai ser tocado por Deus. Então, essa irmã, ela poderia ter falado o seguinte, não nasci com esse dom de liderar. Já que eu não prego, não lidero. Não lidero. Então, acho que as pessoas confundem funções. E como nós somos uma igreja de ministros, muitas pessoas que têm um desejo de ser pastor, alguns concluem, não, eu não tenho desejo de ser pastor, então eu não vou liderar. Mas isso que você colocou é impressionante, que o irmão entendeu que ele é parte de algo maior. Sim. E que ele pode liderar. Agora, a respeito do dom, o que eu creio a respeito do dom? Que se nós formos olhar na palavra de Deus, a Bíblia diz que o dom é algo que você busca. Buscai com zelo os melhores dons. Então, um exemplo. Você entendeu, né, você viu ali uma pessoa sofrendo e você quer ajudar aquela pessoa. Aí você vai orando, outras pessoas começam a procurar você. E aí você procura o pastor diz, ó, irmão, vamos fazer o curso com a gente, vem fazer o cursão, o CTL, vamos aprender aqui conosco, vamos estar conosco na célula. E você entendeu, então, o seu propósito, eu vou ajudar pessoas. Só que aí você entende que agora você precisa de uma capacidade maior. Por quê? Porque você tem desafios maiores. Vai ter que alargar. Mais pessoas estão te procurando. Então, quando Deus quer alargar, né, o seu ministério, Deus quer alargar as suas frentes, eu creio que é nessa hora que você vai entender a necessidade de clamar a Deus por um dom. Mas o dom não significa que quem tem o dom, ele já nasceu para fazer aquilo. O dom é quando uma pessoa tem habilidade dada por Deus, tem prazer, alegria de fazer aquilo flui fácil.